Uma lancha com um grupo de jovens se aproxima da praia. No começo da tarde, pegaram uma lancha junto com alguns amigos que estavam na casa do Tiago Carneiro e foram até o Maracaípe. Na lancha estão duas adolescentes de 16 anos. O marinheiro dá um aviso. Eles têm um horário limite para voltar por conta da vazante da maré. Maria Eduarda e Tarsila desembarcam com um grupo de amigos. A turma se reúne num bar. As duas adolescentes deixam as sandálias e saem sem falar com ninguém. Maria Eduarda e Tarsila decidem ir a pé até a praia de Porto de Galinhas. Esta é a última fotografia de Maria Eduarda e Tarsila. Ela foi tirada às 4h28 da tarde, durante a caminhada das duas adolescentes rumo à morte. Boa noite. 10 dias depois daquela bela tarde de praia, os corpos de Maria Eduarda e Tarsila foram encontrados jogados num canavial. O caso Serrambi, como ficou conhecido, chocou a sociedade pernambucana e teve repercussão nacional. A polícia apontou 2 irmãos que trabalhavam como motorista de Kombi como os culpados. Mas o Ministério Público afirmou que não existiam provas suficientes para levá-los a julgamento. 3 anos depois do duplo assassinato, ainda não se sabe quem matou Maria Eduarda e Tarsila. Você pode ajudar a desvendar esse crime. Para mim, esse caso Serrambi, cada vez mais, é uma grande interrogação. Maria Eduarda e Tarsila nasceram e foram criadas em bairros nobres da cidade do Recife. Tarsila se tornou uma jovem independente. Mesmo com temperamentos diferentes, as duas jovens se tornam amigas. Num show, Maria Eduarda encontra um outro jovem. O nome dele, Tiago Carneiro, 19 anos. Tiago convidou Maria Eduarda para sua casa de praia em Serrambi. Maria Eduarda aceitou o convite e chamou Tarsila. As duas foram acompanhadas de outros 7 jovens em 2 carros. Todos eram estudantes de famílias de classe alta do Recife. Esta é a casa de praia de Tiago Carneiro. Os jovens chegam a Serrambi e fazem um churrasco. A comemoração se estende até tarde da noite. Essa música tá alta, né? É mesmo. De madrugada, um vizinho de Tiago convida os jovens para um passeio de lancha. Aí, Tiagão. Oba! Então, cara, beleza? No início da tarde, a lancha sai de Serrambi e vai até a praia de Maracaípe. O marinheiro avisa que às 4h30 eles precisam retornar. E de lá ela se desvinculou da turma, foram andando sozinha. No caminho, Maria Eduarda e Tarsila são fotografadas por um conhecido. As meninas chegam a Porto de Galinhas, onde encontram vários amigos. Algum tempo depois, elas começam a pedir carona para voltar e pegar a lancha. Fim de tarde, Maria Eduarda e Tarsila chegam ao local combinado. Elas ficam sabendo que a lancha já partiu e todos se foram. As meninas procuram um ex-namorado de Tarsila. Elas pedem que ele leve as duas até Serrambi. Ele diz que não pode. Maria Eduarda pede o celular dele emprestado e liga para Tiago. Ela pede para ele vir buscá-las. Tiago se recusa. Sua ajuda, Tiago, cadê você? Cansadas, famintas e sem dinheiro, Maria Eduarda e Tarsila ficaram circulando por Porto de Galinhas. Elas fizeram mais 2 ligações de orelhões para a casa de Serrambi pedindo ajuda. Tem um carro! Ai, um carro! Ai, para! Anoitece. Maria Eduarda e Tarsila começam a pedir carona. O músico Ariano Acioli reconhece Tarsila e para. Maria Eduarda sugere que elas liguem novamente para Tiago, mas Tarsila se recusa. Ariano deixa as adolescentes num local iluminado e faz um alerta. Elas não devem pedir carona fora daquele lugar, porque é perigoso. Quando elas vieram de lá, primeiro, elas entraram naquela padaria para comprar cigarro. Depois que compraram o cigarro, vieram até aqui
Então elas pediram o rapaz para fazer xixi. A Bidenaldo disse que o banheiro era na esquina. Elas estiveram na esquina, foram ao banheiro, mas acharam meio esquisito. O que aconteceu a partir daquele momento é um grande mistério. No dia seguinte, as famílias foram informadas de que as duas adolescentes teriam sumido. Era o início de um sofrimento que dura até hoje. No dia 8 de maio, o chefe da Polícia Civil nomeou um delegado e determinou que o duplo homicídio fosse investigado. O Ministério Público não entendeu a decisão. Ora, como é que ele poderia adivinhar que se tratava de duplo homicídio ocorrido no dia 3 de maio, se não se sabia ainda a data em que a menina tinha morrido, e ainda não se sabe, e não se sabia, e elas ainda não tinham sido encontradas. O pai de Tarsila e um amigo resolvem vasculhar a região onde as adolescentes estiveram. José Vieira e o amigo entram num canavial próximo à praia de Porto de Galinhas. Quando tinha uma bifurcação de um lado só, ele ia para um lado e eu ia para o outro. Eu fui numa certa bifurcação, eu fui para baixo e ele subiu. Vieira volta e encontra o amigo aterrorizado. Não, para, vai não. Eu chegando lá, encontrei praticamente dois esqueletos, um a 2, 3 metros de distância do outro, não reconheci. Aí eles, presta atenção, eu levantei um pano que estava do lado assim sujo, e os dois estavam com um short, bermuda, não sei o que era, arriado até o joelho. E aí eu levantei o pano e foi quando a ficha começou a cair. Eu vi um negócio alaranjado, eu me lembrei da fotografia da praia, que é ela de vestido alaranjado. Eu fui para debaixo do corpo, do esqueleto, estava o braço, e puxei e localizei a pulseira daquela bracialeto que eu dei a ela, tinha dado a ela. E aí eu tomei mais coragem e virei a cabeça e vi o aparelho de dente, aí a ficha caiu. O local do crime é invadido por policiais de várias delegacias. Repórteres e dezenas de curiosos também se aproximam. Esse lugar foi totalmente manipulado por policiais, jogaram ponta de cigarro, tampas de garrafa, e as pessoas passaram por cima. Se marcas de pneu de que algum carro tinha, isso foi desmanchado por outros carros que passaram por cima. Ou seja, não houve dos primeiros policiais que estiveram aqui o cuidado de preservar a cena do crime para poder possibilitar uma melhor prova técnica. Estes são os irmãos Valfrido e Marcelo Lira. Eles são acusados de matar as duas adolescentes. A polícia chegou a Valfrido por um retrato falado feito pela testemunha, que disse tê-lo visto dando carona a Maria Eduarda e Tarsila. Na época, Valfrido trabalhava transportando passageiros numa Kombi. Ele alega que, naquela tarde, tinha emprestado o carro para um conhecido. Os acusados. Parabéns, hein? Você hoje Valfrido e Marcelo afirmam que não saíram de casa naquela noite. E aí, você foi na academia hoje? Você não estava próximo Como é que a Porto de Galinhas ou passou por Porto de Galinhas? Não. Eu estava em Bujuca. Aí você chegou em casa por volta das 8h30 da noite? Isso. E fez o quê? No sábado fiquei em casa dormindo. A noite de sábado do dia 13 estava em casa. Peritos que participaram da investigação do caso asseguram que seria impossível uma testemunha enxergar tantos detalhes. O local onde as adolescentes teriam pego a Kombi estava escuro e ficava a quase 30 metros de onde se encontrava a testemunha. 15 dias depois do crime, Valfrido e Marcelo são presos. Os amigos de Maria Eduarda e Tarsila, que estavam com elas na casa de Serrambi, afirmam que não viram mais as duas depois do passeio de lanche. Procurado por linha direta, Tiago Carneiro, o dono da casa, não quis gravar a entrevista. Os amigos. Segundo Tiago Carneiro, por volta das 10 da noite, ele vai até Porto de Galinhas à procura de Maria Eduarda e Tarsila. Como não encontra ninguém, ele volta para Serrambi. Os dois motoristas de Kombi não confessaram o crime e nenhuma arma foi encontrada com eles. Apesar disso, os dois ficaram 60 dias presos. Na Kombi foram encontrados 12 fios de cabelo que a perícia considerou semelhantes aos das adolescentes. A polícia afirma que encontrou papéis de embrulhar bombons e pedaços de uma corda de nylon dentro do veículo e no local do crime. Também foi encontrado um barbeador na Kombi e outro semelhante perto do lugar onde os corpos foram achados. Está tudo preso por um fio de cabelo.
Esse fio de cabelo terminou não sendo objeto concreto de um resultado das investigações científicas. É muito pouco, papel de bombom, lâmina de barbear, não é arma, não foi a arma do delito. Procurado por linha direta, o delegado Aníbal Moura, responsável pela investigação, na época chefe da Polícia Civil, não quis gravar a entrevista. Um mês depois dos corpos terem sido encontrados, o inquérito foi concluído e os irmãos Marcelo e Valfrido foram indiciados como autores do duplo assassinato. Os motoristas denunciam que foram torturados pela polícia para confessar o crime. O que você tem que dizer? E aí teve um que falou pra mim assim, disse assim, vamos matar ele do jeito que ele matou as meninas. Eu disse, rapaz, eu não matei ninguém não. Deixa, vamos ver agora. Aí botou dentro do carro, o rapaz ficou aí com ele conversando e me levou para o local do crime, embaixo de umas 11h30 já, se aproximando meia-noite. Mandou me ajoelhar, eu disse, pode me matar, agora eu me ajoelhar aí, pedir perdão do negócio que eu não fiz, eu não faço nada. O Ministério Público devolve o inquérito por entender que faltam provas contra os acusados. No dia 18 de julho, os irmãos Marcelo e Valfrido são libertados. Até hoje, eles não conseguiram emprego. É duro você parar para pensar, saber que nunca matou ninguém e está passando tudo isso. Mas um dia vai chegar lá. Eu tenho certeza que um dia o verdadeiro culpado vai aparecer. A polícia nega a existência de tortura. A justiça determinou que a polícia fizesse novas investigações. Peritos de outros estados foram convocados. O Ministério Público achou estranho que só 6 meses depois do crime, a casa de Tiago Carneiro tenha sido periciada. Muita coisa que talvez tivesse existido no local, quando começamos a investigação, não existia mais vestígios. Março de 2004. Os corpos de Maria Eduarda e Tarsila são exumados. Um exame constata que Maria Eduarda já estava morta quando levou 2 tiros. Não é possível determinar a causa das mortes das adolescentes. Fizemos pesquisa também para droga, que também foi negativo. Não conseguimos comprovar, embora que o professor Bosco, também de Ribeirão Preto, ele não afasta a possibilidade de overdose, mas também pode ter sido por álcool ou por outra coisa qualquer. Pode ter sido pessoas de Recife, da roda de amigos deles. Pode ter acontecido um acidente, por exemplo, a Maria Eduarda pode ter morrido de uma overdose e para esconder o crime, e a Tarsila que estava presente, pode, em tese, ela ter sido apagada e aí simularam, os corpos em tese podem ter sido transportados para aquele local. Em dezembro de 2004, a Polícia Federal assumiu o caso. Um mês depois, eles concluíram que os irmãos Marcelo e Valfrido foram os autores do crime. O Ministério Público já devolveu o inquérito 2 vezes. A polícia tem agora até setembro deste ano para fazer novas investigações. O exame de DNA de Tarsila também será refeito por determinação da Justiça. Eu queria resumir dizendo o seguinte, que esse inquérito, desde o início, ele é cheio de lacunas, falhas e omissões. É por isso que ele foi devolvido pela promotoria 2 vezes para a Polícia Civil e 2 vezes para a Polícia Federal. E ainda continua inconcluso. Eu tenho certeza no meu coração, no meu pensamento, que não matei ninguém, nunca vi aquela menina. O mundo inteiro pode ter certeza disso. Se um dia Maria Eduarda e Tarsila tivessem entrado em minha Kombi, hoje com certeza ela estaria viva, porque eu jamais em minha vida teria coragem de fazer mal a ninguém. Enquanto as autoridades trocam acusações e não chegam a nenhuma conclusão, os parentes das vítimas vivem sem saber quem são os assassinos. Já são 3 anos de dúvidas, dor e muito sofrimento. Eu não sei quem foi, mas que foi alguém, um monstro que matou ela. Eu gostaria de saber. Início dos anos 70. Sebastião trabalha mesmo com problema no braço. Com muito esforço, ele compra um pedaço de terra. Sebastião repartiu as suas terras entre os 4 filhos e foi morar com o mais novo. Manuel, o filho mais velho, era o mais bem-sucedido de todos. Ele tinha um gênio assim, muito forte, né? Ele
Se acontecesse alguma coisa com um negócio, alguma coisa, ele acabava descontando nas pessoas mais próximas dele. Manuel é casado e tem uma filha. Com um temperamento violento, ele costuma ser agressivo com a mulher. Vagabunda! Quem era aquele cara? Pai, para com isso, pai! Fogo! Deixa a mãe, pai! E furou a mão dela de faca uma vez. Ciúme. Ciúme sem estar acontecendo nada, sabe? Aquele ciúme doentio. Por ser ruim mesmo. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos justos. Manuel se torna evangélico. Ele insiste em converter Sebastião. Pai, presta atenção no pastor. Lembrem-se disso. Pois ele ordenou aos seus anjos. Contente porque os pais se tornam evangélicos, Manuel leva Sebastião e Maria para morar com ele. Eu já disse que eu não quero... Começa o inferno na vida de Sebastião. Solta, Valdomiro! Velho teimoso! Põe na cabeça! Você agora é evangélico! Evangélico não fuma! Mas ele reclamava, ele vai ficar fazendo cigarro, eu não fumo, foi. E eu sou quente, não gosto de ciqueiro. Fora daqui! Um ano depois, Manuel expulsa os pais de casa. Eles não têm para onde ir. Ele tinha prazer mesmo de maltratar o pai. Não era porque era tão ruim, nada. Eu acho que era o prazer que ele sentia de trazer o pai ali no cabresto. Era cruel mesmo que ele fazia com o pai dele. Sebastião e Maria pediram abrigo ao filho Orias. Ele era separado da primeira mulher e pai de 2 meninos. Orias vivia com a segunda mulher e o filho mais novo. O menino adorava o avô Sebastião. Quando ele foi morar lá, era a nossa alegria, entendeu? Três dias depois, Manuel vai até a casa do irmão. Ele se diz arrependido e pede que os pais voltem a morar na sua casa. Vamos embora pra casa, pai. Pastor, só precisa vir visitar mais a gente aqui. A Quinha nunca caprichou numa macarronada como caprichou hoje. É sério. Então vamos. Pouco tempo depois, Sebastião fica viúvo. Solitário, ele procura companhia na casa do filho Manuel. Vai. Só não pode ficar aqui. Vai embora. Vai pra sua casa. Vai. O senhor tem que esperar as visitas lá na sua casa. O senhor não pode vir aqui na minha casa. Se as visitas for lá visitar o senhor, tudo bem. Se não for, não é pra vir. Daí o velho saía quietinho e ia embora, né? Apesar das seguidas humilhações, Sebastião continuou morando perto do filho Manuel. E diferente ao pai, Manuel se dividia entre os cultos na igreja e a plantação de algodão. Para aumentar a produtividade, Manuel pediu um empréstimo no banco. Os negócios não correm como Manuel espera. A chuva prejudica a colheita do algodão. Daí ele começou, não consegui pagar as contas. Depois que vocês vieram morar aqui pra essas bandas, as coisas só estão piorando pra mim. As plantações de algodão... Endividado, Manuel culpa o pai Sebastião por sua falta de sorte nos negócios. Mas... Esse velho azarão na minha vida! Eu juro. Escuta aqui, velho! Se eu falir, eu te mato! Disse que o vô era o culpado, né? Da chuvarada, que o vô era o culpado, que estava chovendo. E... Ele era muito orgulhoso, né? Ele queria ser rico. E daí ele começou a fracassar, porque ele começou a perder, ele estava perdendo a caminhonete, ele estava perdendo o trator. E ele começou a pôr na cabeça que era o pai dele que estava jogando praga nele. Por causa do pai dele que ele estava perdendo o capital. Então ele sempre falava, né? O dia que eu falir, eu mato o senhor fica jogando praga em mim. Cansado de ser ameaçado por Manuel, Sebastião pediu ao filho Orias para voltar a morar com ele. Aí comprou uma casinha pro velho. E fiz ali no canto, assim, perto da minha casa, né? Sebastião estava com uma casa nova e vivia momentos felizes. Mas Manuel não deixou a família em paz. Ele se voltou contra o irmão Orias e ainda conseguiu um aliado, o sobrinho Itamar, que morava com ele e era tratado como filho. Manuel passou a difamar a mulher do irmão. Escuta, você precisa fazer alguma coisa. A tua mulher tá te traindo com o vizinho. Julho de 1992, sexta-feira. Manuel diz que a mulher de Orias é amante de um vizinho. Ele falou com o Orias que eu estava tendo um caso com o vizinho.
E ele pegar e falar isso pro meu marido, eu fiquei muito brava. Eu falei assim, não, ele tem que provar isso aí, né? Daí nós fomos, né, lá na delegacia. Amor, deixa eu dar uma olhadinha nesse peixinho. Tá fresquinho mesmo? Manhã de sábado. O casal encontra Itamar, sobrinho de Manuel. Orias avisa que vai à polícia. A minha mulher vai dar parte na delegacia. Itamar começou a tirar sarro, né? Nós, assim, falar, abusar, né? Daí ele falou assim, não, a mulher vai dar parte agora. Daí o tenente lá, que atendeu nós, que era da polícia militar, falou assim, não tem, o delegado não tá aí. Vocês voltam na segunda. Em instantes, Sebastião se arrisca para defender o filho e é atacado. Quando eu vi o vô, tá louco. Não gosto nem de lembrar isso. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Manuel Rufino dos Santos, Valdomiro de Oliveira e Itamar Ribeiro de Souza. Cinco da tarde. Manuel vai à casa do irmão acompanhado pelo sobrinho Itamar e pelo genro Valdomiro. Depois de uma discussão, os três agridem Orias, que foge para se defender. Que isso, mané? Que isso, mané? Que isso? Volta aqui, seu frouxo! O Itamar já era um capacho dele. Tudo que ele fazia, se ele mandasse o Itamar ir lá brigar com o vizinho, o Itamar ia. Matar as galinhas dos outros, pôr veneno lá, o Itamar apanhava. Esse tal de Valdomiro era muito gavado lá, todo mundo falava, é um homem ruim, veio lá do Rio Grande do Sul, é brabo, é isso e aquilo, todo mundo falava que ele era brabo. No meio da confusão, a mulher de Orias chega em casa. Manuel exige a intimação policial e faz ameaça. Chegou ali e falou assim, daí, cadê a intimação? Eu falei, eu não tenho intimação para te dar, só segunda-feira. Aí já trouxe um pistoleiro junto. Na casa vizinha, Sebastião se assusta com a gritaria. Mais uma vez, Sebastião se arrisca para proteger os filhos. Descontrolados, Manuel e Valdomiro atiram. Sebastião está morto. Meu pai! Ao voltar da igreja, o neto, que adora o avô Sebastião, vê uma cena que nunca mais vai esquecer. Acorda, vô! Vô! E quando eu vi o vô, tá louco. Não gosto nem de lembrar isso. Manuel, o sobrinho Itamar e Valdomiro foram presos, mas 2 meses depois fugiram da cadeia. Há 14 anos, a família de Sebastião luta por justiça. Um dos netos lembra com saudade do avô. Meu avô costumava frequentar frequentemente a nossa casa, aos finais de semana. E quando ele ia lá, ele ia a cavalo, entendeu? Montado no cavalo. E a nossa amizade com ele era muito grande, entendeu? O nosso afeto com ele era demais, porque ele tinha um carinho especial com a gente, entendeu? E a gente, quando ele chegava lá, era alegria, a gente já ia correndo encontrar, né? Porque já via de longe montado no cavalão. Ele tinha um jeito especial de ser. E eu nunca esqueci do jeito dele. Até hoje eu sinto muita falta, porque hoje ele podia estar vivo hoje, né? Tenho quase certeza que hoje ele estaria vivo. O Linha Direta atualizou as fotos de Manuel, Valdomiro e Itamar, usando computação gráfica. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Manuel Rufino dos Santos, 55 anos, Valdomiro de Oliveira, 36 anos, e Itamar Ribeiro de Souza, 33, ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Na semana passada, perguntamos em nosso site se você é a favor do uso em tribunais de justiça de cartas psicografadas por médiuns. O Linha Direta Justiça já mostrou um caso onde cartas psicografadas por Chico Xavier, supostamente ditadas pelo espírito das vítimas, foram aceitas pela Justiça como prova. Este mês, no Rio Grande do Sul, uma carta psicografada ajudou a absolver uma mulher acusada de matar o amante. O resultado da enquete mostra que o tema divide opiniões. O placar da votação foi bem apertado.
51% votaram a favor do uso de cartas psicografadas em tribunais de justiça. 49% votaram contra. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.